Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, segunda-feira, onde 19 horas nós já temos atividade na casa. 19 horas nós temos o estudo do Evangelho, que é aberto a todos que queiram participar. Só chegar, tem aqui as salas ao lado, participar do estudo do Evangelho, que é das 19 às 20 horas. Neste horário também nós temos a biblioteca funcionando, o atendimento fraterno na casa, e nesse horário, das 19 às 20. E agora, dando continuidade, nós vamos para a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos para que façamos a prece de abertura. Neste momento em que aqui nos reunimos, gratos somos, ó Deus, pela oportunidade da vida e por podermos ter momentos como estes, a fim de nos reunirmos a refletir as vossas leis divinas, que nos chegam através do Espiritismo, para nossa compreensão. Rogamos a vós que nos permita o amparo dos benfeitores espirituais a nos envolver nestas vibrações elevadas, a nos inspirar, auxiliando-nos à compreensão da mensagem da noite. É nesse desejo que, em vosso nome, ó Deus, em nome do nosso Mestre Jesus e do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, que damos por iniciada esta atividade. A manifestação dos espíritos, ela registra-se na história da humanidade. A própria Bíblia está repleta de manifestações da dimensão espiritual. Claro que cada época, cada cultura deu um nome a estas manifestações. Mas elas e todas as religiões nasceram da manifestação da dimensão espiritual, com seus orientadores que trazem à humanidade a oportunidade de refletirem a sua própria essência. Nós, criados por Deus, espíritos imortais, e que desta nossa natureza, a natureza espiritual, vivemos a vida única e imortal, tendo como objetivo alcançarmos a nossa perfeição através das inúmeras experiências que Deus nos oferece nesta nossa jornada, construindo a cada passo, a cada novo desafio, o intelecto e a moral, nos desenvolvendo, pois que trazemos em nós, como filhos de Deus, esta sementeira do bem, estas perfeições que adormecidas estão em nós e desenvolver-se-ão pelo trabalho que vamos exercer. Nós nos comunicamos. Isto é um fato. Nós, espíritos aqui encarnados, aqui nesta vestimenta deste corpo físico, esta vestimenta carnal, nós nos comunicamos de várias formas, inclusive telepaticamente. Somos capazes de ser influenciados pelos outros e também influenciarmos os outros.
o nosso campo mental, faz em nós vibrar uma aura que alguns que têm a mediunidade que permite alcançar a visualização são capazes de perceber em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, esta nossa aura, que reflete o nosso estado mental. E esta nossa aura, ela pode expandir-se conforme a nossa elevação. Então, este nosso campo mental, que caracteriza o nosso estado vibratório, entra em contato com os demais, sendo influenciado e influenciando. Assim também, os espíritos que estão fora desta vestimenta física e que estão na dimensão espiritual, têm a mesma capacidade que nós de transmitir o pensamento, de influenciar e ser influenciado. Nós vivemos em uma sociedade onde os mais variados são os comportamentos humanos. Nós vamos ver pessoas que têm os mais variados tipos de comportamentos. O mesmo se dá na dimensão espiritual. Porque os espíritos nada são do que as pessoas sem a vestimenta física. Portanto, além de nos acotovelarmos, como nos diz Kardec, com os espíritos dessa dimensão espiritual, nós influenciamos e sofremos a influência destes espíritos. E as notícias que temos são através da faculdade inerente ao ser humano, a faculdade mediúnica. Os médiuns, propriamente ditos, já que todos nós, nos dizeres dos espíritos, somos mais ou menos médiuns. São Luís, o espírito vai deixar bem claro isto no Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito dos anjos guardiões. E ele vai dizer que todos nós somos inspirados por esses amigos, que nós podemos nos comunicar com o nosso anjo de guarda, que podemos conversar com eles, e eles nos atendem, porque são aqueles espíritos designados a nos ajudar nesta caminhada. E que através da intuição, da inspiração, eles nos orientam. Desta forma, todos nós somos capazes de captar este pensamento do nosso espírito protetor. Por isso mesmo, vai dizer São Luís, todos são médiuns. Então ele deixa bem claro. No entanto, esta palavra médium, ela caracteriza-se naquele em que esta faculdade, esta capacidade, ela é mais ostensiva. Ela se apresenta de tal forma que não deixa dúvidas da manifestação do mundo espiritual. Esses, portanto, são chamados, então, médiuns. E é através desta faculdade que os espíritos, em todos os tempos, têm se comunicado e trazido as mensagens à humanidade. Aonde organizou-se, através do trabalho do missionário Allan Kardec, que materializou este ensinamento do mundo espiritual, ao publicar, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, inaugurando assim a doutrina espírita para a humanidade, trazendo agora um estudo sério dos fenômenos
naturais que sempre aconteceram. As manifestações do mundo espiritual que sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade, mas que agora está dentro de um conjunto doutrinário através desta obra, o Livro dos Espíritos. E é assim que surge o Espiritismo, através da comunicação do mundo espiritual, das pesquisas de Allan Kardec, que não foi o único a pesquisar esta dimensão espiritual, estas manifestações do mundo espiritual. Muitos pesquisaram. Allan Kardec, ele como missionário, teve a missão de organizar esta doutrina baseada na comunicação do mundo dos espíritos. William Crookes, que foi um cientista conhecido de muitos inventos, entre eles, ele inventou o tubo de raios catódicos, que é aquele tubo de TV que as TVs mais antigas, que agora as TVs modernas já vêm com outro sistema, mas a TV chamada TV de tubo. O tubo é uma invenção de William Crookes, entre outros inventos. E ele, entre outros cientistas, tiveram a oportunidade de presenciar fenômenos da manifestação do mundo espiritual. Katje King é uma dos fenômenos, inclusive que consta no livro de William Crookes, que da materialização deste espírito na presença de muitas pessoas, inclusive daqueles que duvidavam. O espírito se materializava e as pessoas não só podiam ver, como podiam tocar no espírito em algumas situações. E ele também teve a oportunidade de presenciar um dos grandes médiuns que nasceu na Croácia no ano de 1833, Gabriel Rom. Este médium, ele foi conhecido pelos fenômenos de natureza física que produzia, da comunicação, da facilidade da comunicação com a dimensão espiritual. Entre muitos casos presenciados por pessoas como William Crookes e outros, pessoas que não deixam dúvidas da seriedade. Um dos casos aconteceu na corte da Europa, onde a corte reunida estava o imperador, a imperatriz, e o senhor Gabriel foi chamado, então, para que manifestasse os fenômenos que ele tinha, esta facilidade dos fenômenos que ocorriam de manifestações físicas. E reunidos, eles estão no grande salão, então, na corte, quando o senhor Gabriel Rom, ele entra em transe e fica pálido, da cor do mármore, ele fica branco como mármore, para a surpresa de todos que ali estavam presentes. E a cadeira em que ele estava, ela é empurrada por forças invisíveis na direção do imperador, que toma um susto. Então o senhor Holmes se levanta e a lareira que está acesa, ele vai e lava o rosto nas labaredas, como se fosse uma cachoeira de água. E após fazer isso, ele pede ao imperador uma folha de papel e joga na lareira, nas labaredas, e dá as costas. Só que a folha não queima. Elas ficam em meias labaredas e não queima. E então o imperador chama Gabriel: senhor Gabriel, o que é isso? E aí ele se volta: ah, me esqueci, queime. E a folha queimou-se. Entendendo o imperador que aquilo era um truque que ele estava fazendo, não estava ainda conforme com o que estava acontecendo. O imperador senta-se agora à mesa, uma mesa que pesa 80 quilos aproximadamente. E a mesa levanta-se e inclina-se, como que em sinal de respeito
respeito ao imperador, fazendo-lhe um cumprimento. E quando a mesa inclina-se, está sobre ela os castiçais, a vela que está acesa, e quando vira, nenhum daqueles instrumentos que está em cima da mesa cai. E o fogo, a chama da vela, ela, ao invés, quando a mesa se curva, ao invés de ficar a chama para cima, a chama acompanha o inclinamento da mesa. E, novamente, a mesa volta ao seu estado normal. A imperatriz, que também estava sentada à mesa, diz o Senhor Gabriel a ela: coloque a mão embaixo da mesa. E quando ela coloca a mão embaixo da mesa, ela toma um susto e dá um grito e diz: veja você ao imperador, toque você mesmo. E ele tocou. Quando o imperador tocou embaixo da mesa, ficou pálido e disse: é a mão do meu sogro, que já havia desencarnado. Mas como pode, as pessoas da corte perguntam, como pode o senhor afirmar que o senhor está tocando a mão do seu sogro? É que meu sogro perdeu no corte de uma espada o dedo polegar. E eu estou tocando numa mão com 4 dedos, aonde falta o dedo polegar. Não tenho dúvidas. A senhora, a imperatriz, então, diz: deveríamos agradecer a Napoleão Bonaparte esta oportunidade. E neste momento uma folha de papel surge no ar e cai sobre o colo dela com a assinatura de Bonaparte I. Fenômenos como estes, entre tantos outros que Gabriel Rome, este médium extraordinário, que nesse período, nesta época de 1850, quando aconteceu esses fenômenos. Outra feita, ele está em Londres, está no 3º andar de um prédio, e os cientistas o estão analisando, porque ele era um fenômeno na época. E aqueles cientistas o analisando, de repente, ele entra em transe, e volta novamente a ficar pálido, da cor do mármore, branco como mármore, que era uma característica quando ele entrava em transe. E neste momento ele é jogado pela janela do 3º andar. Os cientistas correm para vê-lo lá embaixo. E quando chegam à janela, alguém bate a porta. E eles, não vendo nada, voltam e abrem a porta. É Gabriel que está ali, para a surpresa dos cientistas. E os cientistas perguntam: mas como pode? Nós vimos você ser jogado pela janela. Como pode estar aqui? Assim, e repetiu novamente o fenômeno, entre outros tantos. A manifestação da dimensão espiritual por médiuns em todas as épocas da humanidade vem nos trazer à tona, vem nos revelar esta nossa dimensão, esta nossa natureza. Somos espíritos imortais. A nossa passagem aqui é breve. E o que estamos fazendo? Estas manifestações é para nos manterem alertas, e o Espiritismo nos aprofunda na sua doutrina a finalidade de estarmos aqui encarnados, para que não fiquemos presos ao mundo material, não fiquemos presos às lamentações do dia a dia, daquilo que dizemos: Deus, por que comigo? Deus, por que na minha cidade? Deus, por que a minha família? Se nós, pelos relatos que nos traz o Espiritismo, somos os atores da história,
Nós temos um passado que está registrado nos livros de história que nós lemos. E se hoje cometemos erros, nós já fomos bem piores. Os nossos erros foram bem mais graves. Mas Deus, que é bom, que vendo-nos no mundo espiritual sofrendo pelos erros graves que cometemos no nosso passado, em outras encarnações, Deus, vendo-nos sofrer, e quando nos arrependemos dos males que praticamos, imploramos: Deus, dá-me uma chance de sair desse sofrimento no mundo espiritual. Me dá uma nova oportunidade. Eu não aguento mais sofrer. Perdoa-me. E então Deus nos perdoa. E o perdão de Deus é uma nova oportunidade. Então planejamos a nossa encarnação para virmos aqui e passarmos aqui na Terra a experiência que há de fazer-nos resgatar o nosso passado, a fim de nos libertarmos da culpa que carregamos pelo que fizemos no passado. E reencarnamos juntos, geralmente, isso não é regra, mas geralmente junto com pessoas que fizeram parte da nossa história no passado, para resgatarmos juntos esse passado. Mas Deus, que é tão bom, o que estamos passando, Jesus vai dizer assim: se cumprirmos 1/10 da pena, veja só o que Jesus diz, se cumprirmos 1/10 da pena que teríamos que sofrer pelo que fizemos, Deus então nos liberta do restante. Então, aquilo que estamos passando, as aflições, as dificuldades que todos passam, todos nós passamos, diferentes. Nem todo mundo está passando da mesma prova. Um está passando por uma determinada prova, por uma determinada experiência, outros por outras. Mas se nós vamos analisar, cada um de nós tem uma história triste para contar da sua vida. Então, todos nós estamos passando neste mundo de provas e expiações por estas dificuldades. O que estamos passando hoje é bem menos do que fizemos outros passarem no passado. É bem menos do que fizemos, que nos arrependemos no passado. Que pela misericórdia divina nós não temos na consciência, não está claro para nós, mas trazemos no nosso subconsciente esta ideia. Por isso estamos aqui e estamos resistindo. E aquele que resistir até o final encontrará a recompensa na dimensão espiritual. Porque quando nós desencarnarmos, e que todos nós vamos desencarnar, eu vou desencarnar, os amigos vão desencarnar também, todos nós vamos desencarnar. Quando desencarnarmos, que deixarmos a vestimenta corporal e voltarmos para casa, nós estaremos mais felizes do que antes da nossa encarnação. Nós estaremos felizes por desencarnarmos e termos aproveitado a nossa encarnação, fazendo o bem, não fazendo o mal. Porque o bem que fazemos, este bem é a nossa recompensa. E o mal que fizermos, teremos que responder por ele. Fazermos o bem. Aonde está o amor, está Deus. Aonde está o amor, está Jesus. Jesus disse: amai os vossos inimigos, porque estes são aqueles ao qual nós imploramos para estarmos aqui e resgatarmos o nosso passado. Porque se não os amarmos agora,
precisaremos retornar de novo para amá-los. Porque é esta falta de amor, este ódio que nos mantém na dor e no sofrimento na dimensão espiritual, no verdadeiro inferno. Então precisaremos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para podermos resgatar este passado e nos libertarmos das aflições que sofremos, das amarguras que sofremos na dimensão espiritual. A comunicação dos espíritos é para nos alertar esta nossa identidade. Tanto é que nós vamos ver que o período das manifestações dos espíritos foi muito mais intensa no passado do que nos dias atuais. Ainda existe ainda. Porque foi o período de acordar a humanidade. O mundo espiritual é uma realidade. A manifestação dos espíritos está em toda parte, comprovada por inúmeros pesquisadores sérios, respeitáveis, para que a partir daí tivéssemos condições de assimilarmos o que eles nos trouxeram. Tanto é que Allan Kardec, quando vai abrir o livro dos médiuns, que é o Manual do Médium, chamado Manual do Médium, ele vai perguntar no início: há espíritos? Então é o codificador perguntando, depois já de ter publicado o livro dos espíritos. O livro dos médiuns, ele vai perguntar: há espíritos? Porque é a partir daí que todo esse conjunto doutrinário nasceu. É a partir daí que a dimensão espiritual vem nos trazer uma palavra de conforto, de consolo nas nossas aflições, nas nossas dificuldades que todos enfrentamos. Então, procuremos fazer o bem, todo o bem que estiver ao nosso alcance. E tem uma prece que diz que Deus nos dê a paciência de suportar também aquilo que nós não podemos mudar. Aquilo que podemos mudar, aquele bem que podemos fazer, está nas nossas mãos. E aquilo que não podemos mudar, que tenhamos a paciência, que tenhamos a resignação, que aceitarmos as provas que estamos passando sem lamentações. Porque senão vamos perder a experiência. Nós estamos vivendo a prova difícil, resgatando o nosso passado de culpas, aonde fizemos sofrer. E na hora da nossa prova, nós começamos a lamentar, a maldizer a vida, a maldizer aquelas pessoas que convivem conosco, a maldizermos a providência divina. Nós nos enchemos de rancor, de mágoas e de ódios que ficam conosco, e quando desencarnarmos, toda esta carga negativa vai começar a nos atrapalhar. Então nós perdemos a grande oportunidade do resgate em lamentações. Vamos ter que voltar de novo, passar novamente a experiência para nos libertarmos da carga que nos sufoca de ódios, de rancores. Sócrates já dizia: as pessoas são nossos espelhos. Sempre que a gente aponta o dedo para alguém, aponta os seus defeitos, nós estamos nos enxergando. Aquilo que está incomodando no outro é aquilo que ainda eu também não superei, e por isso mesmo que isso me incomoda. O dia em que eu superar aquela falha, aquela falta, aquilo no outro não vai me incomodar tanto, porque eu sei que aquilo ali é algo passageiro. Mas como eu não superei ainda, eu não suporto no outro aquele comportamento. E isso me faz sofrer. Então este autoconhecimento que os Espíritos nos dizem, autoconhecer-se, parar no final de cada dia, o que eu estou fazendo,
o que eu devo fazer, o que me recomenda Jesus, os benfeitores espirituais. O que devo eu fazer? Como devo me comportar? A calma, a mansuetude, sendo um pacificador. Então, estas recomendações de Jesus, que os Espíritos, através da comunicação, vêm nos relembrar, para que ganhemos a nossa encarnação, para que aproveitemos esse momento aqui na Terra, para que possamos treinar aquilo que temos dificuldade ainda, que é amar. Verdadeiramente amar. Amar é desejar o bem. Amar é fazer o bem. Estas ações que vão das palavras, dos gestos e das ações. Às vezes é fácil amar o mundo, mas é difícil amar o familiar. Tal qual o regador que rega todo o jardim, mas a sua volta permanece seca. Então Jesus disse: amai o próximo, aquele que está do nosso lado. Porque aí nós vamos estar sendo verdadeiros. Porque estes são aqueles que nós imploramos a Deus para estar aqui conosco. Nós pedimos: Deus, me permita estar com ele, me permita estar com ela, porque eu preciso apagar o meu passado. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade de conviver com a esposa, com o esposo, com o filho, com os pais, com os irmãos. Claro, porque são os desafetos do passado que estão junto de nós. São estes que nós precisamos estar junto com eles, tão perto que o sangue nos uniu, para poder nos perdoarmos e para podermos agirmos de forma correta, onde antes agimos de forma incorreta. Então é estes que precisamos perdoar. Mas antes de tudo, precisamos aprender também a conviver conosco mesmo. Trabalharmos mais em nós a calma, a paciência. Ao acordarmos pela manhã, conversávamos ainda com os jovens do domingo, que aqui temos encontro de jovens todos os domingos. O primeiro dever do homem é a prece do ser humano. É o momento de entrarmos em contato com Deus. Quando acordamos pela manhã, nós nos preocupamos em fazer a higiene pessoal para estarmos bem apresentados no meio aonde estamos, com as outras pessoas. Mas os pensamentos negativos, o rancor, a mágoa, quando nós estamos xingando o mundo pelos pensamentos e às vezes por palavras, nós enchemos o ambiente onde estamos de lixo, porque a mente cria lixo, e esse lixo fica no ambiente onde nós estamos, infectando a nós e aqueles que ali estão. Então precisamos fazer esta higienização mental, esta higienização psíquica, essa higienização espiritual, para começarmos o nosso dia não simplesmente bem apresentados, perfumados, mas com uma mente iluminada, para que o nosso dia seja melhor. É importante. O primeiro dever do ser humano, dizem os Espíritos, é esta prece, esta elevação mental, esta conversa com Deus, para começarmos bem o nosso dia. Então, estarmos em paz conosco mesmo, criarmos a paz aonde andarmos, porque o meio é o resultado dos seus habitantes, e nós fazemos parte do meio. Então, este meio será melhor ou não, dependendo da nossa atitude, nos dizem os amigos espirituais. Jesus nos enviou o Consolador para trazer-nos de novo a lembrança do seu Evangelho. Está aí a voz dos Espíritos falando conosco. Assim, meus amigos, a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, nesse tema que é amplo,
que nós temos na casa espírita vários grupos de estudos que estudam com maior profundidade esse tema. E todos estão convidados a participar. A casa tem vários grupos de estudos abertos a todos que queiram, aqueles que estão iniciando, aqueles que estão há mais tempo, enfim. E vários horários. Nós temos estudos na semana, temos estudos final de semana, para que possamos participar juntos, a compreendermos a lei divina que rege o universo. Deus que está conosco, não estamos sós. O amparo que está nos dando na prova pela qual nós estamos passando, que não é por acaso. Ninguém sofre por acaso. Há uma causa. Se existem injustos e injustiças, não existem injustiçados. A lei a todos nós